Fala, guerreiros! Estamos aqui diretamente dos Estúdios Processos, hoje aqui com o fera Maicon Roque, com o nosso grande mestre também, Ravan Leão. Estamos aqui hoje para falar da sua prova da PMDF. Conta aí pra gente, pessoal, o que vocês acharam dessa prova aí? Primeiramente, saudar aí, né, as guerreiras, os guerreiros e os guerreiros, né? Pelo que a gente analisou, né, do que a gente deu em sala de aula e trabalhou, ficou 3-1, né, pra gente frente à banca. Três das questões a gente deu ela claramente, inclusive fizemos o corte do ponto da aula com a questão ao lado, né? Porque a gente tem que mostrar o resultado para o aluno. Foram quantas? E foram 4, e das 4, 3 a gente deu ela claramente, o ponto que foi cobrado na prova. E a parte da questão que deixou o pessoal um pouco mais surpreso foi a cobrança da norma internacional, né? Da Declaração sobre Tortura, né? A Convenção sobre Tortura, que é uma norma grande, e ali deixou alguém ali confuso, porque realmente ele tinha que apostar em que estudar, e então não deu ênfase naquele conteúdo. Mas quem conseguia ele matar 3 de 4 já fez a lição de causa bem, né? Já em criminologia, não, criminologia foi 4-0 para nós. A criminologia, a gente conseguiu ir muito bem, até porque eu segui uma técnica que eu também sou concurseiro, estudo para concurso jurídico, né? Tive aprovação na PPDF recente aqui e no DP e vi como a banca funciona. Por ela cobrar bibliografia, eu estudei o livro que ela cobrou. E aí, a partir do livro, a gente conseguiu montar um estudo em cima e foi dito certo. Quando é só um livro, é tranquilo, né? Complicado, como são vários. Por exemplo, Minas Gerais, os concursos têm maneira de colocar 3 de cada disciplina aí, arrebenta o candidato. Então, na minha visão, foi uma prova nessas disciplinas boas. Porém, muita reclamação no nível de dificuldade de direito administrativo, porque saiu do trivial e entrou mais no espectro da lei de licitação, a lei mais nova, com detalhes mais técnicos. Isso cobra muito do aluno, não é nem aprendizado, sim aquele lance de gravar, né, de gravar o conteúdo, que é mais difícil, né? Acumula mais espacinho no HD, que o homem vai falar aqui já. Mas eu acho o seguinte, que quando ele cobra uma coisa que tá no edital, por mais que saia do trivial, como você falou, mas está dentro das regras. O ruim é quando ele cobra coisas que não estão no edital, coisas assim, de certa forma, esdrúxulas, né? Para não falar, quem fez a prova da PCDF é aquela questão do RID até hoje, né? Que o DF era dividido em municípios. Aí sim é ruim. Agora, quando está previsto no edital, tranquilo. Falando aqui na parte matemática, eu acredito que as básicas sempre estava vindo nas carreiras policiais como vilão, né? Sim. Vilãs aí. E acabou que nessa ela veio tranquilo, né? Até falei pro pessoal, de 9 questões lá de matemática, tudo dentro do previsto. Por que foi bom? Porque teve a prova do Shoaim umas 3 semanas antes, né? Um mês antes. Sim. Então, de certa forma, já deu um norte, né? Já deu um norte ali. E eu acredito bastante que pelo fato de número de inscritos da PM ter sido, de certa forma, menos do que a expectativa, eu acredito que, de certa forma, a própria instituição chegou lá e falou assim, mano, era isso, senão não vai ter aprovado, né? Então, né? E aconteceu isso na Polícia Penal, né? Polícia Penal, nota de corte foi 75 de 150, ou seja, 50% Sim. da prova, e ainda faltaram o quantitativo de candidatos que eram necessários para ir para as fases. Exato, né? Então ficou a menos, ficou a quem. E mesma banca, né? Mesma banca. Então acredito que na PM também possa acontecer isso. Pelo que a gente percebe aí, do que se fala de um corte entre 48 e 50, que eu acho que vai ficar de 48, 50 estourando masculino, né? E feminino ali vai até uns 53, pelo que alguns dizem. Eu acredito que eles falavam em 5 mil pessoas para a sala, eu penso ali que em 3 mil alguma coisa, estourando. Sim. E aí você percebe que, de fato, a prova quebrou as pernas da galera, né? Dessa vez, veio quebrando em constitucional e administrativo, alguns derraparam ali em algumas de direitos humanos, né? E também uma coisa que eu percebi, que a galera tem que ficar atenta, né? Que essa banca, ela saiu da questão de ficar cobrando prazo, pena, mas ela gosta de cobrar autor e nome. A fulano fez isso, fulano fez aquilo. Uhum. Que são pontos históricos que a gente sempre trabalhou, né? O que Falando, por exemplo, a teoria do conflito e consenso. A gente até brinca. Quem casa quer consenso. Consenso, Chicago, anomias, subcultura delinquente e associação diferencial. E caiu exatamente isso. Uhum. Inclusive, a candidata lá, a aluna nossa, colocou lá o termo casa, porque você conseguia ter uma previsão. Em constitucional, ela veio bem técnica. Pelo que eu vi, né, a gente, por ser operador do direito, percebe que a questão ela veio muito técnica. Nada que fugiu do que o Cristiano deu. O Cristiano trabalhou essa matéria aqui com muita qualidade.
mas a prova veio xarope, veio chata e administrativo também. Então a galera deu uma... Só que se foi ruim para todo mundo. Sim. Então o corte cai para todo mundo. Mas, né, então, de certa forma, então, já vendo as novas perspectivas de concurso, né? Polícia Penal do Goiás, o que esperar? Tu acha que pode vir ao CP ou, de certa forma, pode vir alguma surpresa? Então, o Goiás ao CP conseguiu ir bem lá na PC, ganhou lá e ganhou PC e PM, só que já no auxiliar de que necrópsia... aconteceu agora? Foi IADES, salvo engano. Não, IADES não, foi uma outra banca, né? Ela não ganhou, mas ela vem ganhando força e mostrando assim um resultado com poucos recursos e etc. Então isso vai dando um bom know-how para ela até na competição licitatória ali. Então possivelmente pode ser essa banca na PP. E na PP nós vamos fazer um trabalho gigante aqui no processo de concurso. Certeza. Vamos usar a expertise toda, né, da nossa equipe. Eu vou estar aí puxando esse trabalho até por ter tido um resultado positivo no DPEM e na Polícia Penal, que são carro-chefes. E lembrando que a PP de Goiás, do concurso passado, gente, eu decidi estudar para o concurso porque eu fui fazer a prova até para testar e lá eu tirei 5 da básica. Eu estava pré-analfabeto. Mas estudei, me recuperei, passei no DP na Polícia Penal de Português, acertei 25 e 2 lá que ele me deu. Olha aí. Maico, pode perguntar para ele. Falei, Maico, me salva aqui, cara, pelo menos em 2 aqui, faixa branca. Aquele cara que é semi-analfabeto, que essa. Ele falou, ó, essa, foi dito e certo. Olha só. E, no específico, a sua errei 5. De 40, a gente acertou 35 lá do específico da Polícia Penal de Goiás. Então a gente sabe o caminho desse resultado, quer entregar para o candidato o que a gente vive, né? Maicon além de professor, é servidor, já viveu esse mundo de concurso, eu vivo até o momento. Então a gente não está aqui entregando o que a gente não vive e vendendo engodo, não. A gente está vendendo o resultado de um processo. Se você olhar as redes sociais do processo concurso e as nossas redes, você vai ver uma série de testemunhos lá também, né? Dos alunos, né? Porque os alunos falando, ó, fui aqui, não foi, foi ali, tamo junto, vamos pra cima. E você tem que acreditar, tá? Hoje, o serviço público, para quem almeja ser rico, pode sair fora. Tem só 2 casos aqui que dá para ser rico aqui no serviço público. 1, tabelião. 2, ser prático, que é o piloto do navio, só. O resto você não vai ser rico, você vai ser classe média, mas ainda é muito melhor do que trabalhar na Sadia. Muito melhor, nada contra a empresa Sadia, tá? Mas assim... Eu usei o empresa Sadia porque a Sadia é um nome gigante desde criança, né? Sempre o S da Sadia, né? Não estamos ganhando nem R$1 fazendo essa propaganda. Aquele presunto, né? Fala a verdade. Mas assim, quando você fala da empresa que gera muito empregos, né? Eu morei em Minas, a maioria das pessoas trabalhavam na Sadia, porque ela tem muitos empregos. E o mercado de trabalho privado paga muito aquém do serviço público no Brasil. Com certeza. Né? Então hoje o serviço público ainda é um grande caminho. Agora, se você tem um condão empreendedor, empresário, não, aí não vai estudar não, filho. Vai vender din-din, vai criar uma banquinha de alguma coisa e vai empreender, que isso é para poucos. É acordar 4 da manhã. E fora que a gente estava até lembrando aqui antes, que é de outros carnavais, né? A gente teve a oportunidade de estar no aulão em Campinas, sim, né? Lá da PM São Paulo, depois em Joinville, sim, né? De PM Santa Catarina, né? Saímos daqui com mais de 7 ônibus aí de alunos que foram para Santa Catarina. Dezenas deles lá estão aprovados, inclusive está filmado. A gente tem que se agregar. O que foi o tema da redação? Na hora lá do ônibus, eu falei, galera, fica ligeiro com um tal de SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, que é uma lei nova, que aí expliquei basicamente... Caiu. Política Nacional de Segurança Pública, Sistema Único de Segurança Pública. Olha. Então, às vezes a redação vem no colo. Agora, para quem é professor de português, nosso professor de redação, trabalharam um tema aqui, mas não foi um tema que deram preciosidade. Ninguém esperava que eles iam falar de trânsito. Espera isso pro Detran. Exatamente, né? DR, Detran. Esperava. Né? Todo mundo jurava que havia um 8 de janeiro, né? 8 de janeiro. A data que gerou várias questões institucionais relacionadas à PM. Mas não. Veio o trânsito. Então, gente, redação, infelizmente, tem que uma surpresa, atirar para todo lado, né? Tem que treinar tudo, né? O nosso professor de redação, então, de parabéns, né? Então. O Jefferson puxou esse trabalho aí. E assim, continuar lutando, não desistir, tá? Acredite. Pô, se pessoas normais conseguem, né? Há meninos aqui que trabalhavam aqui conosco no estúdio, hoje estão aí na Polícia Militar de Minas Gerais. Eu sou um cara que já reprovei 4 vezes mesmo. 4, 2 na 4, 2 no segundo grau. Já passei em vários concursos. Por que você, que é jovem, que tem força, tá bem, estudou escolas boas, você pode passar e muito. Com certeza. Vai depender da luta e do trabalho. E era justamente a pergunta, né? Que a gente recebeu muito isso, a gente está em contato agora com os alunos, até para ter um feedback de como foi essa prova. E o questionamento é, reprovei.
E agora, o que eu vou fazer? E agora? Agora é as oportunidades que tem, né? Tem aí a Polícia Civil, né? Com o cargo de agente de custódia. Tem a Polícia Penal do Goiás. Tem as carreiras administrativas, que é uma carreira nova aí da Polícia Civil. E também a Polícia Federal também já deu ali. O último concurso de administrativo da Polícia Federal tem 10 anos. Olha aí. E sem lembrar, ainda sem esquecer, temos Tocantins, PC, temos a PC de Minas aqui, cidade a 2 horas de Brasília, Unaí aqui. E na saúde, a chance do século. 5.000 vagas no serviço público na saúde do DF. E chama? Chama. Conheço gente que passou em 2.000 pancadas e foi chamado no último concurso. E ainda tem o de vigilância ambiental e o agente comunitário de saúde, que são mais 1.000 vagas abertas. E as inscrições estão abertas ainda? Estão abertas, né? Até dia 26. Então, gente, o ano, né? No DF, muito concurso. Esquecendo do DR, né? E o último concurso foi 2008. Detran Agente. E sem contar os concursos nacionais, né? A gente sabe que o atual governo, ele veio com a ideia, criou um ministério voltado aí a essa questão de serviço público, que está analisando onde está em branco, o que precisa e vem cumprir. Por exemplo, meio ambiente, fiscal do trabalho, o concurso do século, inclusive. Muito tempo você faz concurso, né? Fiscal, né? Muito top. Receita, mais um outro, né? E aí, então, tem muitos concursos que estão por sair que o pessoal tem que ficar de olho. E outro, concurso que tem também direto. IFB. Os institutos federais abrem vagas direto, o pessoal. E você, que não está no DF, que pretende ir para a capital, faça aquele concurso escada. O município lá da tua cidade tem um concurso que acontece todo ano, o ano todo, em tudo quanto é lugar. Guarda Municipal e o agente comunitário de saúde. Todos os municípios abrem com frequência. São mais de 5.000 municípios. Se você sair ali perto da sua localidade de moradia buscando, é uma chance grande. O IBGE também, né? IBGE, oportunidade. E são concursos de entrada, né? Não necessariamente você precisa ficar naquilo ali, mas querendo ou não vai te trazer uma tranquilidade maior para você... Não, e depende, Glaucia. Eu estava fazendo estudo hoje, por exemplo, Brasília já caiu por terra essa ideia que Brasília é o paraíso dos concursos para nós que já somos servidores. Existem vários estados que o salário inicial é maior que Brasília. Por exemplo, segurança pública, só o inicial Brasília é melhor. Do meio para frente, Goiás ultrapassa, Santa Catarina Amazonas, né? Amazonas sem noção, né? São vários estados que estão bem melhores e várias prefeituras pagam 5.000, 6.000, dependendo daquela cidade ali, o custo de vida é baixo. Um exemplo disso, a Assembleia de Minas teve um concurso agora no início do ano, que era praticamente português, matemática e outras coisas lá. Tinha cargo lá de nível médio, pagando inicial quase 10 mil reais. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então tem muito concurso mesmo, assim, igual você falou. Concursos que não estão no radar aí, mas realmente são concursos. São bem menos concorridos, bem menos concorridos, né? E a última dica que eu deixo aqui é você que manda muito em exatas, migre também para os concursos da área de exata. Os auditores fiscais de município, tá? Fazenda municipal, fazenda estadual e ainda a Receita Federal. No município saiu ontem, ECS Rio de Janeiro, saiu hoje o de São Paulo também. E quando não paga nada é 15 mil. Tem uns que pagam 30. Caramba. Tem uns que tem participação. Tem, por exemplo, eu tenho muitos amigos que fazem concurso para advogado. Eles fazem advogado de município, recebe 25 mil, 20 mil e ainda ganha ali os honorários, etc. Então, tem concurso, tem espaço, né? Depende da luta. Não vem com esse papo que tem espaço no sol para todo negativo. A sombra é para poucos. A sombra é para quem sabe estar debaixo da árvore no momento que o sol tá ali. E agarrar as oportunidades. E agarrar. Né? Então, é lutar por ela, é trabalhar, é acordar cedo, é sair menos, é beber menos, é comer menos, é interagir um pouco menos com o que deixa a gente fora da atenção para a gente focar num trabalho, porque senão não vai. E outra, até as pessoas que estão no nosso hall. Como é que eu sou um cara que eu tenho um projeto de estudo e tô colado com alguém que é da baladinha? Não tem como, né? Aí fica difícil. Aí é o joio e o trigo, né? A gente remete até aos direitos humanos no campo cristão. É o joio e o trigo. Aí fica difícil alguém querendo caminhar para um lado ou para o outro. Não vai. Uma força anula a outra. Quantos podem dizer amém? É a nossa escolha. A escolha de quem está perto da gente, a escolha do material, a escolha do curso, a escolha do professor. Eu vejo aqui hoje no Processos que a gente tem um cuidado muito grande de abrir até espaços pessoais nossos para interagir com o aluno, porque o aluno às vezes fica com aquela barreira de fala com o curso para falar com... Não, pode falar direto. Aqui a gente é uma empresa, a instituição
Uniprocessos, que é uma das maiores instituições de educação do Centro-Oeste do Brasil, né? Que o processo de concurso está aqui inserido, ela tem esse condão de empresa familiar, né? Ela sempre carregou essa característica. E o cursinho consegue passar um pouco disso, até deixar um parabéns para ti aí, tá, Glaucia? Nunca falei isso aí para você, nem individual, tô deixando para falar agora, porque é para te deixar sem graça mesmo. Saiba que ser mulher na direção e condução de trabalho com homens no mundo machista, sexista, misógino não é fácil, você é guerreira. Você sabe que por vezes você tem que travar, engolir o nosso machismo, que às vezes não é nem doloso, é culposo e às vezes é estrutural. Né? A gente vive numa sociedade construída dessa forma e cabe a cada um de nós buscar sanar e cortar essas arestas para a gente ter um futuro melhor. E eu vou te falar, a coordenação feita por ti aqui está sendo de excelência, parabéns, tá? E saudades fica do nosso grandioso Fernando que nos deixou, mas está aí no céu, Deus o abençoe e vamos continuar na luta, na aprovação dos nossos alunos. É isso daí. Ele deixou um legado, né? Eu costumo dizer que sempre... em determinadas situações eu percebo, né? Sempre ele falando alguma coisinha ali, ele deixou um legado muito joia. E fico feliz. Essa questão que você colocou realmente da gente ser mais pessoal, ter esse lado mais humano, de fato, até na escolha de professores, até na escolha de vocês, a gente preza muito isso, porque a gente sabe que vocês têm esse lado mais humano, que preocupa realmente com a aprovação dos alunos, que não fica aquela barreira, não, fala na secretaria, fala na coordenação. Não, vocês preferem trazer o aluno para mais perto, realmente sentir as dores, né? Saber realmente o que cada um está passando ali. Se envolve, né? Não tem como, né? Isso é inevitável. Então, assim, até por mais que eu não fui fazer, eu vou te dar um exemplo, a prova da PMDF. Enquanto não passou a PMDF, eu ainda estava meio agoniado. Cara, será que ficou alguma coisa que eu poderia falar? Não. Aí quando eu vi a prova, eu falei, não, graças a Deus, tudo que eu falei tá ali na prova, o trabalho foi feito, mas a gente carrega realmente essa pressão. Banco do Brasil, PMDF, cada turma é uma história. Domingo, eu deixei a galera chorar, é óbvio, né? Aí, ontem, né, segunda, eu mandei mensagem para uns quase 50 alunos. Né? Aqueles são bem próximos de mim. E aí? Como foi? Tô papapá. Não, levanta a cabeça, vamos lá. Levanta a cabeça. Engaja o fuzil, né? E vamos lá, e correr. E tal, porque nessa hora é a hora que a gente tem que dar uma injeção de ânimo. Sim, né? É necessário. É mais a derrota é mais próxima do que a vitória, né? Isso é fato, não é balela, não é engodo. É claro, meu irmão. Mas gente reprova. Só que você tem que saber lidar com a reprovação. Saber superar. Desde criança a gente tem uma competitividade natural e a gente tem que saber lidar com os nãos, com as derrotas, com frustração, com o ócio, que muitas vezes a galera não tá sabendo. Ah, meu Deus, a minha vida se foi. Como é que se foi? Você estudou quanto tempo? 4 meses. Calma aí, meu filho. Você está num projeto de 4 meses, você já queria um resultado tanto. Calma, você apostou. Não deu, é continuar no projeto. Sim. Então, essa é a mensagem que a gente pode deixar para o aluno, né? Desistir não tem que ser opção. Não pode ser. Desista de desistir. Justamente. Tá realmente mais engajado nessa caminhada. E, assim, a gente tem essa preocupação realmente em tentar atender ao máximo ao aluno. A gente está com turmas agora justamente pensando nesses editais que estão próximos de vir e que vão chamar muito mais, porque o quadro está muito mais vago do que essa previsão de vagas. Então, acredita que eu estava até conversando com um colega, acho que foi com o Lira. Então, essa previsão da PP Goiás, ela vai vir muito mais vagas, né? Tá ali 500, 700... porque na verdade, eles vão substituir o VPT, né? Então, o que acontece? Além dos cargos vagos de aposentadoria, ou o pessoal passou outro concurso, tem ainda os cargos em relação ao temporário. Né? Olha aí. O que acontece? Culturalmente, esse serviço sempre teve muita mão de obra, sempre havia uma contratação temporária que foi tornada inconstitucional. O Ministério Público de Goiás, até postei lá, esqueci o nome do promotor agora, ele entrou com ação, e essa ação são 2.000 vagas, né, que eles vão ter que substituir. Então, mesmo que ele coloque ali o cadastro reserva, tem essa substituição. Minas Gerais, só para ter uma noção, lá tinha um temporário que estava com 20.000 temporários. Caramba, era muita coisa. 20.000 temporários. Então, assim, concursos sempre vão estar substituindo, a Polícia Penal vem ganhando o seu espaço, ela é uma polícia constitucional, uma polícia nova, está mostrando aí um resultado gigante, que é o resultado, primeiro, de conter o crime, de mantê-lo contido, né? Segundo, de fazer com que aquela mão de obra produza. Hoje eu vi, por exemplo, no DF, Polícia Penal produzindo tampa de esgoto para cidades que não têm. Caramba. Isso é uma segurança indireta, isso é o que caiu na prova, que é a prevenção especial positiva, que é aquele indivíduo ali que está preso produzindo algo que dê para nós, sociedade, assim,
tá pagando o que deve. É a retribuição, né? Ou seja, crime mal, pena má, mas ao mesmo tempo tem que integrar esse indivíduo, ele vai voltar para essa sociedade. E o próprio reconhecimento da carreira em si, né? Porque antigamente o policial penal, que não era policial penal, era como um carcereiro, né? Falar que era chamado de carcereiro, né? Depois de agente penitenciário. Técnico penitenciário. Igual, logicamente, função de agente socioeducativo que lida com adolescente frator, chamavam-se de monitor. Hoje é o agente socioeducativo, inclusive, deve sair do DF em 2024, deve pintar o concurso aí com menos vaga, mas é um concursão, paga inicial aí quase 8.500, trabalha um dia, folga 3, né? E é um concurso que você tá na Secretaria de Justiça, então é um espaço bacana que também de oportunidade de concurso que está para sair. Eu tinha até esquecido de relatar essa situação que está aberta aí. Então, tem muita previsão, muito concurso para sair. Pensando nisso, aí a gente até fortaleceu muito mais agora essa turma de carreiras policiais, porque, querendo ou não, ela trabalha 70% ou até mais de qualquer edital desses aí. Exatamente. Então, realmente não parar. Eu acho que, assim, essa reprovação, ela faz parte, é o que a gente vem falando em todos os episódios aqui, é tentar mostrar para você essa realidade. Gente como a gente, pessoas realmente que, para estarem onde estão hoje, todos os nossos professores são histórias de sucesso, mas eles passaram por várias situações de reprovação, é tentar trazer isso para você, que a reprovação, ela faz parte do processo. Então, não é deixar que o desânimo venha te atingir, não é deixar que, né, a angústia desse momento, ela venha fazer com que você paralise. Não, pelo contrário. A gente vai continuar entregando ferramentas para vocês para alcançar esse grande objetivo, alcançar esse sonho, né, realmente de ter esse cargo público, que é o que vocês passaram por isso. Vocês, melhor do que ninguém, demonstram isso com a vida de vocês. É o que se chama aí na área da segurança, galera, de pagar a etapa, né? Se você pede a chuva, você tem que estar disposto a andar na lama, né? E igual a gente pensando aí, como é que vai ser esse agente de custódia da Polícia Civil? Uma mistura de edital de agente da PC com um pouco de edital de Polícia Penal. Por que isso, professor? Simples. Porque esse agente de custódia, ele lida com o preso que está sob responsabilidade da Polícia Civil. Que preso é esse? É o preso que está numa situação cautelar, é o preso provisório, é o preso temporário, é o preso que está ali numa situação de prisão preventiva que é pego pela Polícia Civil e o preso em flagrante. Ele passa um período ali sob a responsabilidade da Polícia Civil até ser entregue, enquanto preso temporário, ao sistema prisional para a Polícia Penal. Há uma linha de ligação. E aí a polícia, tendo toda uma carceragem, que faz um trabalho ligado à audiência de custódia, remanejamento de presos, delegacia, barra essa central de carceragem que a Polícia Civil possui, e aí vem esse trabalho do agente policial de custódia. Então, é garantido, né, que esse edital cobre algo sobre execução penal, sobretudo no campo de prisão provisória. Tá? Esse concurso já teve concurso para esse cara? Já teve. Concurso muito tempo, né? Foi de 2004. O mais novinho, inclusive, vou trazer ele aqui, ó. Já fica o convite, hein, Carrilho? Você está convidado para vir aqui no processo de concurso falar. Carrilho é um amigo nosso, ele é lá de Ceilândia, é da nossa equipe de jiu-jitsu, campeão mundial de jiu-jitsu e policial de custódia do concurso de 2004, né? Ele está direto à rede social, está comigo aí. E lá, no concurso dele, entraram 500. Daqui 5 anos, ele já tem 500 para aposentar. Caramba. Então, esse concurso, além das 100 vagas, eu vi, ele tem 300 em aberto. Né? Eles são 300 em aberto. Com essas aí que pode sair, ele pode acabar, porque são 800 no total. Ele pode acabar ficando com 600, 500 vagas. E a Polícia Civil, estrategicamente, não quer acabar com essa função, porque vimos aí o que aconteceu no dia 8, um incidente grave de um volume de pessoas presas do nada. E esses distúrbios sociais, eles podem acontecer a qualquer momento. Sim. Então, a polícia tem que estar preparada. Né? Se ela não tivesse preparada, como é que ia ser? O estranho é porque depois de 2004 teve 3 concursos da Polícia Civil e não teve para esse cargo, né? Sim. Teve só ali pro normal, né? Agente. Qual foi a história? As pessoas às vezes não conhecem, né? Eu que faço concurso de execução penal, trabalho socioeducativo, tenho muitos amigos que lidam com essa questão da prisão, né? Eu estudo sobre prisão. Como é que ficou o cenário? Antes de existir a Polícia Penal, quem comandava as prisões, no começo eram as polícias militares. Depois, por um período, passa-se a Polícia Civil comandar as prisões. Aí surge o agente penitenciário, o carcereiro. Aí o carcereiro, aí lá no menor, era o tal do monitor. E aí as polícias comandando essa galera. 2019, com a emenda constitucional, nasce a Polícia Penal, que em Brasília era o TECPEN. No Brasil todo, aí surge uma polícia constitucional que lida com a execução penal.
Aí o que fazer com a Polícia Civil ou a PM que estava dentro do sistema prisional? Saia. Sim. Só que aí a PM, beleza, saiu do presídio, eles voltaram a ser policiais na rua. Porque a PM não lida com pessoas presas, salvo os presos militares, que ainda tem uma execução penal no âmbito militar. E já a Polícia Civil tem as suas delegacias, tem as celas e tem as suas centrais de flagrantes, etc. Então, esses profissionais que eram, no passado, faziam o serviço de carcereiro, que era da civil, e o carcereiro que não era da civil, hoje ele é o agente policial de custódia da Polícia Civil, que custodia presos no âmbito da Polícia Civil, que se diferencia totalmente do policial penal, porque o policial penal agora é uma polícia diferente da Polícia Civil. Polícia Civil, polícia judiciária, né? Polícia judiciária, e a polícia penal é a polícia de execução penal, ou seja, precisa estar na execução, executando a pena temporariamente ou não. Já a Polícia Civil, ele está numa situação de prisão cautelar. O cara que é preso em flagrante, passa uns dias ali com a Polícia Civil até a audiência de custódia. É esse manejo. Então, para a galera entender bem a divisão dessa função e por que não teve o concurso. Porque estava nesse dilema. São forças políticas. Polícia Civil, enquanto estrutura política, não queria perder essa força de trabalho. E aí foi se separando e ganhou. Por isso que demorou. E aí agora decidiu-se, de fato, manter o concurso. Porque agora tudo é polícia, né? Polícia Judicial, polícia da MPU, né? Como nós falamos de polícia, só para concluir a minha parte aqui, ó, gente. Polícia Constitucional. Nós temos dois tipos. Eu tenho polícia de segurança pública, do artigo 144, que é a polícia militar, civil, federal, polícia ferroviária federal, que quase está em extinção, mas está lá ainda, polícia rodoviária federal, corpo de bombeiros militar, que também consta aqui. E a polícia penal. Essas são as instituições última, né, de segurança, né? De segurança pública enquanto polícia, ponto. Aqui consta guarda municipal e um pouco de policiamento de trânsito, mas não entram no rol de polícias para a STF, inclusive para concurso. É um rol taxativo. Órgão de segurança pública é o que está no 144 do caput, ponto. Porém, a Constituição trouxe também outras polícias, são polícias que não são de segurança pública, que são polícias administrativas de segurança patrimonial no âmbito do Poder Legislativo. Ela faz a função dupla, ela faz a função que seria de polícia militar e a função que seria de polícia civil no âmbito do Poder Legislativo Federal, que são a polícia do Senado e a polícia da Câmara dos Deputados. E a Constituição ainda diz que poderia, por similitude, os poderes legislativos dos estados criar suas próprias polícias com base nisso. Ponto. Aí isso acaba a Constituição. O presidente do CNJ, que também é presidente do STF, quando ele chegava lá, o Dias Toffoli, no seu período, ele falou, olha, como que eu tenho uma polícia no Executivo, tenho polícia no Legislativo e o Judiciário está por trás sem polícia, por quê? Se os poderes são poderes independentes e harmônicos entre si. Aí nasce a polícia judicial, que seriam os antigos seguranças do Ministério, seguranças do Poder Judiciário, que agora são polícias judiciais por força de uma resolução do CNJ, de uma decisão do presidente do STF enquanto presidente do CNJ. E aí, ao lado dessas, nasce também a Polícia Institucional do Ministério Público, que é um concurso que está para sair, que vai ser um concursão. Então, hoje, essas são as polícias do Brasil. E temos a Guarda Municipal, que alguns dizem como Polícia Municipal, mas há uma força jurisprudencial que mantém ela somente como Guarda Municipal e a possibilidade no Distrito Federal, que o governador atual não colocou, do nascimento da Guarda Distrital em similitude com a Guarda Municipal. Falando do MPU, por que é interessante do MPU? Porque o MPU não é só aquele prédio redondinho que tem lá no plano, não. Você vai pegar aqui, praticamente, na Ceilândia tem o Ministério Público, no Recanto das Emas, em Planaltina. Então, isso a gente está falando no âmbito aqui do porque DF, dentro né? da estrutura do MPU, que tem o país todo, o Ministério Público do Distrito Federal também faz parte. Né? E aí pode utilizar, né, esses servidores, né, esse aproveitamento. Então eu estou falando assim, pelo fato de ser para
patrimonial, então tem muitos prédios aí, né? Porque, na verdade, não é só patrimonial. Lembrando que a polícia legislativa e essa polícia do Ministério Público e Judicial, eles cuidam do patrimônio e da segurança das pessoas ali. Quem são as pessoas? Dos membros do Poder Legislativo, que são os parlamentares, senador e deputado, dos membros do Poder Judiciário, que é membro do Poder Judiciário, só juiz, né? O servidor, o Michael Rock não é membro do Judiciário, ele é servidor. O juiz é membro. Entendi. O juiz, inclusive, sendo membro, ele é um próprio órgão, um órgão singular. Olha que doideira. Caramba. Eu queria ser juiz. Aí, um órgão. O bicho é brabo. E do mesmo jeito, tem no Ministério Público, ele cuida dos procuradores e promotores e também do patrimônio. E temos essas funções aí que essas polícias absorvem, entendeu? Então, tem espaço para quem quer trabalhar, né, na área de segurança pública ou de polícia que não é de segurança pública, tem muito no Brasil. Se a gente fosse falar, dava ficar a tarde toda falando sobre isso. Se tem porte de arma, se não tem. E se não nascer aí, nesse governo ainda, a Polícia Ambiental, o IBAMA virar um bem bolado lá e virar polícia. Porque o IBAMA tem um projeto em andamento para que eles tenham porte de arma de fogo nas suas ações. Porque você vê alguns agentes do IBAMA ali armados, é porque também o IBAMA faz convênio com as polícias de estados e aí eles ficam atuando ali pelo IBAMA. Mas é porque não tem como. Como é que eu vou chegar lá no meio da Amazônia para parar lá um madeireiro lá com estilingue? É sanção agora. Né? Não vai dar certo, né? Davi contra sanção, não. Davi contra Golias. Tem nada a ver de sanção. Davi. Não vai dar certo. Vai, né? Então, temos essa expectativa aí dessa fiscalização ambiental, um novo concurso do IBAMA. Colocando tanto, né, um podcast aqui que vira uma aula, né? Você dando show aí. Só pegando o gancho, alguma expectativa do Detran, a gente ter esse esporte? Eu tive contato com o ex-presidente do Detran na época, né, que lançou a ideia do que é o professor Zélio Maia, né, professor constitucionalista, conhecido procurador do DF, e ele já deixou em andamento. E o atual diretor está dando continuidade. A perspectiva é que saísse até o meio do ano aí esse concurso de agente lá, né? Não, eu não falo a perspectiva de edital, não. Eu falo assim, deles terem esse porte de arma. O que aconteceu? É bom lembrar. O Detran de Brasília, ele tinha uma lei distrital que eles tinham porte de arma, só que foi tido como inconstitucional, porque foi nesse momento que deu também como inconstitucional a colocação do Detran do DF como órgão de segurança pública na LODF. Constava, né? E aí isso é tido como inconstitucional. Mas há uma luta, um movimento político de todo o Departamento de Trânsito do Brasil todo, e justo, para que esses profissionais tenham arma de fogo. Porque, na boa, gente, depender da quebradinha que você chegar de Detran para fazer uma blitz, você vai tomar um sacode ali da população. Então, é um serviço que ele está muito exposto ao risco, um serviço muito sério. E eu falo porque do lado da minha casa, por falta de fiscalização de trânsito no ano retrasado, Glaucio sabe essa história, um embriagado lá, bate o carro, pega 3 crianças, quase quebra a perna, mata. Uma loucura, ou seja, a necessidade da fiscalização de trânsito, né? E você vê o seguinte, eu vou lembrar muito bem, quando meio que nasce um órgão, ele nasce ali, de certa forma, ainda não tem muita força. Vou te dar um exemplo, TecPen. Se você pegar o concurso ali de 2009, o salário era baixo, não tinha uma estrutura, né? E se você pegar naquela mesma época, o DR já tinha, mas acho que o concurso grande que teve foi mais ou menos naquela época também, 2008, 2009, sim, que de certa forma não tinha ainda uma carreira muito boa, mas se você vai pegar hoje o pessoal do DR, que tem muito tempo que não tem concurso, já é uma carreira boa. Vai sair, já tá convidado, hein, Tiago Miranda. Ó, bom de concurso, hein, gente? Todos os órgãos conhecem gente, todos, graças a Deus. Tiago Miranda é agente de trânsito rodoviário, porque tem uma diferencinha também. Trânsito urbano e trânsito rodoviário. Trânsito urbano fica pelo Detran. Trânsito rodoviário são as rodovias distritais, né? Essas rodovias que tem, por exemplo, DF-180, DF não sei das quantas. Essa é de responsabilidade do DR. Por exemplo, Pistão Sul, né? Pistão Sul, por exemplo, é de responsabilidade do DR. E ele é agente de trânsito rodoviário, né? E esse concurso também vai sair DR. O concurso está pagando lá inicial mais de 9 pau. Olha aí. Tá um concursão mesmo, então, assim. Já equiparado ao Detran, praticamente. Né? O Detran tá bem mais, né? O Detran, por exemplo, quem entrou no Detran em 2010, hoje eles estão tirando lá quase 15 pau. Não, mas eu faço mas o inicial do Detran dá uns 9 e pouco,
Mais ou menos semelhante. Tá muito semelhante, ó. Detran, Polícia Penal, PM Civil aqui em Brasília dá um balancinho assim de 1.000 e pouco para mais. Tá igual o IBGE, 4 pontos para menos, 4 pontos para mais. E é engraçado que se você for pegar o DEPEN, é nível médio, né? E você pega a Polícia Penal, na maioria dos cantos, já é nível superior, né? Mas é o que acontece. Outra coisa que o pessoal não entende. Por quê? Toda vez, igual eu conversei com amigos meus, né, que são da Polícia Penal, até o presidente do sindicato lá, conversei com ele esse tempo. Eu falei, cara, ir para a Polícia Penal, quando se parte para a União, é complicado, porque toda mudança legislativa vai depender do voto dos 513 dos 81 senadores. Aí já arrebenta. Aqui em Brasília é só 24, né? Então, nos estados, são bem menos o número de situação para votar. Inclusive, regulamentou-se a Polícia Penal de vários estados e a federal ainda está capingando. Mas eu acho que nesse governo deva dar uma melhorada, até porque o governo de esquerda ele tem uma preocupação maior com a população carcerária, né? Ele é um bom de teoria marxista, isso cai em prova de direitos humanos, caiu na prova da PM, né? É o que a gente chama da criminologia, a criminologia da labor approach, etiquetamento de uma teoria marxista que reprova essa ideia de capitalismo e lida com a dignidade da pessoa presa. Então, eles têm essa preocupação muito grande. Inclusive, quando nasceu a Polícia Penal, foi no governo Dilma. Entendi. Historicamente, pouca gente sabe, foi no governo Dilma. Mas houve só a mudança da nomenclatura ou realmente teve uma melhora? Na verdade, é o seguinte, melhorou, porque quando você muda a nomenclatura, né, pelos profissionais que eu conheço, você dá mais autoestima, você dá mais reconhecimento profissional para aquele profissional e segurança jurídica. E aí ele valoriza mais o que ele faz, se vê reconhecido pela sociedade e presta melhor um serviço. Por quê? Aquele indivíduo encarcerado, ele é um animal racional violento que está passando por um processo civilizatório de mudança. E se ele não passa, ele volta de lá para tirar a nossa vida, a vida do filho daquele que está lá, do seu, do meu, nossa. Então, é um trabalho de muita seriedade. Então, realmente melhorou. Você pode ver que diminuíram as rebeliões com o advento do sistema penitenciário federal, né? E uma coisa que o governo passado fez muito acertada, de ficar pegando bandido extremamente perigoso e pum, presídio federal. Quebra-se as rebeliões generalizadas no Brasil e o sistema penitenciário brasileiro está sob controle. Porque nós não podemos perder a mão nisso e gastar mais dinheiro com a segurança do que com a educação. Como teve um país aí que teve que abrir um presídio de 40 mil vagas. Nossa. Uma dúvida minha agora, aproveitar que você domina aí o assunto aí, o seu cargo mesmo. Por que o sócio-educativo não entrou no Polícia Penal? Que acaba que ele embarca as mesmas coisas, só que são menores, O que acontece? Na prática, se você analisar lá, o agente socioeducativo no Brasil todo, tem muitos estados que o agente socioeducativo possui porte de arma por uma lei do estado, que alguns colocam inconstitucional, mas enquanto não foi ali debatida, está ali, né? Minas Gerais, tinha o Rio, Santa Catarina, tinha... tem mais outros aqui que fugiram agora. E esse cargo, ele faz o serviço... Se você pegar uma unidade de internação, um presídio, mesmo prédio. Então, isso que eu tô falando. Se você pegar a pessoa que está ali dentro do presídio, a pessoa que está no adolescente, o que eles fizeram? Um matou, o outro matou. Só que, juridicamente, o Brasil decidiu por dar um tratamento diferente para o adolescente. Só que, como sempre, o adolescente teve muito uma proteção humanizada, humanista, né, de toda a comunidade acadêmica, de doutores, universidades federais, sempre tiveram muito essa força política, intelectual, acadêmica, de dizer como seria o modelo. O modelo ele não é bandido, ele é um menino travesso. Não, ele é um adolescente, autor de ato fracional, que se equipara a um crime, e está sendo responsabilizado. Aí veio a Lei Sinades em 2012, e que é uma irmã da LEP. Eu tenho o ECA, que seria o irmão do direito penal. E eu tenho um SINASE, que é irmão da LEP, que executa a medida. E aí esse adolescente passa a ser responsabilizado, tem que reprovar a conduta dele, desaprovar o seu comportamento e integrá-lo à sociedade. E aí vem a função do agente, que é garantir segurança e contenção. Aí o ECA coloca que se nós, agentes, executores de medida, castigarmos o adolescente, responderemos como responsável. Então deu pra gente um poder de tutela e poder ali de proteção daquele indivíduo que está ali conosco. Então,
na prática, se você analisar, nós passamos pelos mesmos riscos do que a criminalidade adulta. Só que juridicamente ainda há muito esse entrave, essa luta de ideologias. Mas o Brasil, o que prevalece é a força política e o poder de voto. Então, a comunidade de agentes socioeducativos, especialistas, técnicos em geral, eles estão se unindo, né, em busca de um denominador comum. Por exemplo, o porte de arma para o agente socioeducativo, para a sua segurança individual, é necessário. Dentro lá da área onde está o adolescente, nem nos presídios ficam com arma dentro do adolescente, que fica na proteção externa. Porque uma arma dentro de uma cela, se alguém pega, dá um problema. Mas abrir mão de dizer que não se corre risco, corre. Quem trabalha nesses ambientes, ele tem uma vida de preso. Eu não frequento qualquer lugar, eu não saio qualquer hora, eu não paro em nenhum lugar mais de meia hora na rua. Só paro, fico, saio, vou e volto, porque eu estou sob risco. Vulnerável. Né? E posso acabar morrendo por isso. Existe um porte de arma que muitos profissionais têm, que é um porte que qualquer pessoa acima de 25 anos, que demonstre necessidade, pode tirar. É um porte que sempre existiu desde 2003, só que ele é precário. O delegado, a depender do caso, ele pode dar ou não, tirar ou não. Então falta essa segurança jurídica, que é uma luta constante, né, para o porte de arma desse profissional. Não podemos o seguinte, sabemos que não tem como... vai matar o preso. Não, o preso precisa ser ressocializado. Pronto, é uma mão de obra que deve ser aproveitada e pode contribuir muito, pintando escolas, reformando praças, limpando boca de lobo, restaurando prédios que desabam, ajudando em desastres como o Brumadinho, né? Então, é uma mão de obra de mais de 700 mil adultos, né? E mais de 70 mil adolescentes que a gente não pode abrir mão e tem essa necessidade da sociedade se sentir respaldada, o seu investimento, o seu imposto. Então, hoje, é mais uma questão política mesmo do que puramente jurídica dessa diferença entre o policial penal e o agente do sistema socioeducativo. E você, por conviver ali dentro, talvez, não sei se faça essa mesma leitura, mas ele se torna até um pouco mais inconsequente em relação a isso. O risco, eu acho que se torna um pouco até maior para vocês. Por ser menor de idade, não dá nada, né? Não, o que acontece? O adolescente fala assim, o adolescente é mais violento que o adulto? Tecnicamente, não. Porque a violência tem vários fatores, inclusive envolve o dolo. O dolo é a consciência, a vontade de dirigir a um fim. Eu tenho a consciência e a vontade de dar um soco. O adolescente, ele é de ímpeto. Ele não é violento, ele é explosivo. Só que essa explosão sem controle gera um resultado inaceitável. São mortes gratuitas. Mata por um boné. Rouba por isso. Então, só que se você não passar esse jovem num processo de ressignificado, com estudo, com oficina, com acordar cedo, é disciplina. Lá é disciplina, é acordar cedo, a comida é controlada, tem que ir pra escola, tem que fazer curso. Não é colônia de férias, É pra ser sério. Não é pra ser bom. O sistema socioeducativo não é pra ser bom, é pra ser sério. E ele não pode ser oneroso. Ele tem que se gastar o necessário. Essa ideia de Estado máximo, mínimo, é de gente de maluca. O Estado é necessário para executar suas funções e gerar qualidade de vida para nós, população em geral, inclusive esse indivíduo preso. Entendi. Que era o antigo CAG, né? Mudou de nome por quê? Agora é o seguinte, porque a lei coloca comunidades, né? E essas unidades hoje, que era só uma na Asa Norte, mas a força do empreendedorismo imobiliário no DF é muito grande e tem um empreendimento gigante chamado Noroeste de pessoas muito milionárias e não iam querer ali o que a sociedade entende como escória da sociedade ao lado deles. Aí despacharam para Santa Maria, botaram lá em Planaltina, tem um lá em Brarlândia, tem um São Sebastião, Gama tá o feminino, e em breve eles querem tirar o do Recanto aí, com alguns anos aí dizem que vai sair o do Recanto, deve acabar pousando lá na nossa gloriosa Ceilândia, né? Porque não tem pra onde fugir, porque a gente é o maior produtor de violência. O do Recanto é na Granja, né? Granja das Oliveiras, mas também há um empreendimento imobiliário em andamento lá e há uma notícia dessas mudanças lá, né? São notícias, né? Não são dados oficiais, mas a gente sabe como funciona a questão imobiliária no DF. Enfim. É polícia que não acaba mais, né? É guarda demais. É guarda demais. Então você que fez essa prova da PM, levanta, realmente sacode a poeira e dá a volta por cima. Então tem muito edital previsto aí para sair, fora os que já estão autorizados. Então é realmente acordar e perceber que a reprovação ela faz parte da vida, é uma etapa a se passar e realmente dar a volta por cima. Dá um recadinho pro pessoal da PM, vocês dois, e vamos... Concluindo, galera, prova de concurso é igual namoro. Deu errado, a gente achava que amava e deu zebra, a gente vai conhecer outra pessoa e acaba casando e sendo feliz para sempre. Ninguém é insubstituível. Ninguém. Processo seletivo, né? Um processo seletivo. Então é isso aí.
Pessoal, então, o que eu posso falar para vocês é o seguinte, passou realmente você agora olhar os erros, né? De acordo com, quando eu falo os erros, ver o que não deu certo ali e realmente fazer aí, mudar a rota e continuar naquele propósito, não é ficar também mudando de galho, não. Se você está estudando para carreiras policiais e quer carreiras policiais, você siga, não quer dizer que você não possa fazer outro, né? Porque, igual, exemplo, muitos me perguntam, professor, esse concurso da saúde aí, será que eu faço? Claro, tem 5.000 vagas, vai lá, faz. Não, quer dizer que você tem muitas coisas que você não estudou ali, mas pelo fato de ter muitas vagas, é aquele concurso que você faz, acaba que você nem lembra mais e te chama lá na frente, né? Sim. Tecnicamente, pessoal, eu dou aula de muitas leis sociais que estão nesse concurso, né? O que acontece? O básico vocês já dominam, vocês vieram com o básico, Sim. Não tem conversa. Português, raciocínio lógico, lá tem português, raciocínio lógico, informática e RID e PDPM, tá lá. Ponto. Esse você já domina. Você só vai estudar o específico, buscando atingir o mínimo do específico. Você indo bem no básico ou mínimo específico, você está classificado. O grande problema desse concurso é só a banca. Porque você não acha a questão da Funapec. Entendeu? Eu acho que essa banca nem existe. Não, tá pintando as bancas em Brasília aqui, que pelo amor de Deus. Fora de lógica, né? Mas é assim, mas o outro é... Esqueci o nome da banca, desse que tem mais vagas, 4.000 vagas, é outra banca. Já é mais... Esqueci o nome da banca. Já é mais... Esqueci o nome já da é banca. Mas é isso aí, pessoal. Então a gente tá aqui com mais um episódio do podcast aí. Então é isso aí. Vamos pra cima que vai dar certo. Justamente. Desista. O que você acabou de Não falar, né? desista de desistir, na verdade, né? Desista de desistir. Vem com a gente. Valeu!